A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Bizel. Irmãos, no vídeo de hoje, nós iremos falar qual a diferença entre provação e tentação, amém? Nós vamos estar estudando esse tema de hoje, a diferença entre provação e tentação, amém? Vem comigo nesse estudo que está muito interessante e eu creio que Deus vai falar com você e você vai ter uma compreensão sobre a diferença entre tentação e provação, amém? Vamos lá? Qual a diferença entre duas bolas de futebol? Bem, nada de importante. Uma bola de futebol é uma bola de futebol. Essa é uma boa resposta. Você também pode ver de outra maneira, por exemplo, como a bola é usada. Se uma é usada por crianças para brincar e a outra é usada para partir uma janela. Uma é brinquedo e a outra é uma arma. O mesmo vale para provações e tentações, amém? Este é o primeiro tópico. Esse aqui é a introdução, me perdoe. E nós vamos para o primeiro tópico. Situação difícil, amém? O que chamamos de provação e tentação tem a mesma palavra em grego no Novo Testamento. É uma situação difícil. O propósito dessa situação difícil é como reagimos a ela determinada se traduzimos essa palavra grega como provação ou tentação. Amém? Nós vamos para o segundo tópico aqui, irmãos, que é crescendo ou destruindo a nossa fé. Amém? O primeiro tópico foi situação difícil e o segundo tópico é crescendo ou destruindo a nossa fé. Quando Deus nos coloca em uma situação difícil, é com um propósito, que a nossa fé crescerá. Isso é o que chamamos de provação. Quando o diabo nos coloca em uma situação difícil, é com um propósito de destruir a nossa fé. Isso é o que chamamos de tentação. Amém? Há a diferença aqui, entendeu, meus irmãos? Provação e tentação. Se queremos pecar por causa da nossa situação, essa situação se torna uma tentação. E se queremos pecar por causa da nossa situação, essa situação se torna uma tentação. O objetivo do diabo e nossa própria inclinação para o pecado que faz com que certas situações se transformem em tentações. Vamos ver como é na Bíblia, amém? Vamos ver na Bíblia Sagrada, amém, meus irmãos? Em 1 Tiago, capítulo 1, verso 2, nós lemos: meus irmãos, tem grande gozo quando caídes em várias tentações. Então, a tentação é uma coisa boa. Por quê? Tiago está dizendo. Porque testa, me perdoe. Por quê? Porque testa a nossa fé e dá perseverança de que leva à perfeição e à retidão. Amém? Tiago continua no verso 4. Ele continua no verso 4 dizendo: tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Essa forma de tentação é uma bênção que nos prepara para a vida eterna. Tiago, capítulo 1, verso 12, que diz, meus irmãos, no mesmo texto: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, no qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Mas, no mesmo capítulo, lemos que podemos reagir de forma errada à nossa situação. Então, traduzimos melhor com tentação? Nunca devemos culpar Deus por isso.
é o nosso próprio desejo que leva ao pecado. E o pecado leva à morte. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. O 14 diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, que gera a morte. Amém? O terceiro tópico aqui, irmãos, do nosso estudo aqui, esse terceiro tópico é o tópico final, amém? É a conclusão que nós temos entre qual a diferença entre provação e tentação, amém? Esse é o último tópico, que diz assim, irmãos: não há motivo para desespero, amém? É o terceiro tópico e último. Mas não há motivo para desespero, pois Paulo escreve: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação darás também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios, verso 10, capítulo 13. Basicamente ele diz: ser tentado faz parte do ser humano. Sempre haverá tentações, mas se você é cristão, Deus lhe dará o que você precisa para escapar da tentação. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você ainda tem medo de cair em pecado por meio da tentação? Uma pergunta. Isso é bom. O excesso de confiança é um sinal de alerta de que você cairá. A Bíblia nos dá um método claro para nos ajudar a evitar a tentação. O primeiro, a oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos capítulo 14, verso 38. As palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, em cada tentação, você deve confiar em Deus, edificar a sua fé por meio dela. Em cada tentação, ore para que você permaneça fiel a Deus e não caia no pecado. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que você possa ter aprendido sobre a diferença entre tentação e provação, e que Deus possa te abençoar e abrir o seu entendimento para que você possa continuar fiel e firme na presença de Jesus. Desde já eu te agradeço, né? Agradeço a todos os meus seguidores, que Deus os abençoe. Peço que você deixe o seu like, compartilha, comente, para que mais pessoas sejam tocadas através desse vídeo. Amém? Deus os abençoe, tenha uma boa tarde e uma noite abençoada por Deus. Amém?